Nesse Dia do Trabalho, quero dedicar este programa a todos os trabalhadores, sem acepção de pessoas. Do gari, que trabalha fazendo a limpeza das nossas ruas, fazendo a coleta de lixo. Queremos parabenizar aos que trabalham nos hospitais, enfermeiras, médicos, padeiro, construtor, servente, contínuo, pessoas que trabalham no comércio, que prestam serviço em repartições públicas, médicos, engenheiros, advogados, enfim, não queremos fazer acepção de pessoas. Todo trabalho realizado com dignidade, com amor, com alegria, deve ser honrado, não é? E, inclusive, nesse Dia do Trabalho, nós queremos agradecer a Deus porque Ele tem nos dado saúde para trabalhar, Ele tem nos dado energia, vigor, e podemos dizer, obrigado, Senhor, porque Tu tens me dado saúde suficiente para eu exercer minha profissão, para eu trabalhar, para eu angariar o pão nosso de cada dia. Obrigado, meu Deus, por esse Dia do Trabalho. E vale a pena você, nessa manhã, mais uma vez, estar conosco para receber e ouvir a palavra que foi ministrada pelo pastor e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o pastor e professor Tassos Licurgo. Ele foi convidado para estar conosco como palestrante da 13ª Conferência Teológica realizada no último sábado e domingo. Hoje ouviremos a segunda parte de uma das palestras. Você que não pôde estar conosco, você vai ter a oportunidade de ouvir agora dentro de instantes. Mas antes, eu quero fazer um convite para você fazermos uma visita em nossa igreja, você que reside em Campina Grande. Nós estamos distribuindo a todos os nossos internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, esse lindo marcador de Bíblia ou de leitura de algum livro que você esteja realizando. Você pode receber gratuitamente. É uma cortesia pela passagem do 33º aniversário do programa Opção para a Vida, realizado no último dias 15 deste mês passado. Você está convidado, portanto, a fazermos uma visita e levar ou ganhar este brinde para lembrar sempre de orar pelo nosso programa Opção para a Vida, que celebramos 33 anos que estamos no ar, ininterruptos, diga-se de passagem. Portanto, visita a nossa igreja, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. Vá lá e você receberá gratuitamente este lindo marcador de Bíblia. Uma lembrança, é uma cortesia de todos que fazem o programa Opção para a Vida. Nesse instante, nós vamos ficar com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, interpretando a música Glória a Deus nas alturas. E logo em seguida, o pastor e doutor Tassos Licurgo. Nos aguarde. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. De irmão para irmão, glória a Deus, 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 glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a
pátria salva. Glória a Deus, Pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações. glória a Deus, Pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, 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 glória a Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Em grego, a melhor tradução para isso aí é: o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, Deus tabernaculou entre nós. Então, essa aí é uma biografia escrita por João numa linguagem mais voltada para o pensamento grego. Por isso que ele fala o Logos. Por isso que João usa o termo que o grego entende, fala Logos. Tinha duas palavras que eram muito importantes para os intelectuais da época. As duas palavras mais importantes para os intelectuais gregos. E a Grécia foi a Grécia antiga, né? Foi a civilização mais inteligente que já pisou sobre a terra. Cadê o irmão do microfone pendurado nas calças? Cadê? Se vem aí, né? Então o Logos é o... Não, pastor, não se incomoda não, pastor, ele vem, fica aí, se não ficar aí, correndo, vai dar certo. Então as duas palavras, o Logos é uma palavra que era muito importante, que é a essência, a razão de ser de todas as coisas, o que está por trás de tudo que existe, isso é o Logos. E a outra palavra extremamente importante para os intelectuais da civilização mais inteligente que já viveu sobre a terra era verdade, que em grego é aletheia. Então é interessante que essa biografia de João, que é escrita para a mentalidade grega, aborda os dois termos. Aqui em João 1, combinado com João 1,14, nós vemos que o Logos, sobre o qual os gregos falavam por séculos, não é apenas um conceito, mas é também uma pessoa. Isso é revolucionador. A essência, o fundamento, a razão de ser das coisas não é apenas um conceito a ser apreensível pela inteligência, pelo intelecto, mas é uma pessoa com quem você pode crescer em relacionamento. Entendeu? Então, a essência do mundo não é algo apenas para ser compreendido, também é, mas não é apenas isso. Mas é alguém com quem você deve se relacionar, é uma pessoa. E em João, no capítulo 14, no verso 6, nós temos aquela passagem conhecida que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês sabem disso, mas só para, se vocês me permitem que eu sublime, veementize, enfatize, não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho para Deus e Ele é Deus. E é interessante aí que Ele fala, ó, eu sou a verdade. Jesus não é apenas aquele que aponta a verdade, diferente de todos os outros líderes religiosos. Os outros líderes religiosos, eles diziam apontar a verdade. Jesus não. Jesus, ele é a verdade. Jesus não é um profeta.
Ele é o cumprimento das profecias. É nele que as profecias se cumprem. Ele é para onde as profecias apontam. Ele não representa Deus, ele apresenta Deus. Jesus é tanto o cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida, que a primeira frase da primeira biografia dele, que é de Mateus, as biografias são, né, pessoal? Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente falou sobre João. A primeira frase do Novo Testamento é Mateus 1:1. Olhe como o Novo Testamento começa apresentando Jesus. Olha o que é que diz aí. Mateus 1:1. Bota aí, irmão, por favor. Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, aí como apresenta, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi? É interessante que as escrituras dizem que Davi terá um filho que construirá um templo. Aí o povo pensa que é Salomão que ele está falando, mas acontece que lá diz assim: Davi terá um filho que construirá um templo, e de fato Salomão construiu o templo, né, que foi derrubado no ano 70 depois de Cristo, pela segunda vez. Mas lá na Bíblia diz assim, diz que o filho de Davi construirá um templo cujo trono durará para sempre. Não é o templo que Salomão construiu, porque ele foi destruído. Quem é o filho de Davi que constrói um templo cujo trono dura para sempre? É esse biografado aí, ó. Genealogia de Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi, para onde apontam as profecias do Antigo Testamento. Filho de Abraão. O que é que as escrituras dizem sobre Abraão? Que por meio da descendência de Abraão, todos os povos do mundo serão abençoados. Com todo respeito ao irmão Isaac, né? Abraão, filho de Isaac, o filho de Abraão, Isaac foi alto nível. Aliás, foi o único que não mudou de lugar, o único que não mudou de nome, não é isso? Isaac ficou mais tranquilo lá. Mas dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Isaac foi mais tranquilo. Agora, com todo respeito ao irmão Isaac, eu posso dizer que foi por meio de Isaac que todos os povos do mundo foram abençoados? Não, é outro filho de Abraão, outro descendente de Abraão. Foi por meio de outro descendente de Abraão que todos os povos da terra foram abençoados. Quem é? Jesus de Nazaré, o biografado. Então a Bíblia, o Novo Testamento é dizer, olhe, aqui está a resposta, a promessa, o cumprimento das promessas. Está aqui. Não é impressionante como as escrituras fazem? Como as escrituras nos apresentam Jesus como o ápice. Sem Jesus, o Antigo Testamento não faz sentido. Não faz sentido, é para Ele que apontam tudo. E sempre, Deus sempre quis abençoar todos os povos da terra, viu? Todos os povos da terra, Deus sempre quis abençoar. Jonas, por exemplo, ele é chamado para pregar onde? Para judeus? Para assírios. Nínive é na Síria. Então você veja, todos os povos da terra, não é verdade? Ruth é judia? Não, Ruth não é judia. Interessante que a pessoa lê o livro de Ruth e diz, rapaz, por que esse livro está fazendo aqui? Embora seja uma história bonita, né? Mas por que esse livro está fazendo aqui? É um livro que eu fiquei... Aí você chega nas últimas linhas de Ruth, você entende que por aquilo tudo ela entra na linha genealógica do Deus encarnado que é Jesus, né? É impressionante. Então você veja, então esse livro aí é um livro que único o Novo Testamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Qualquer livro da antiguidade, em termos de confiabilidade, no quesito de se o livro que você lê hoje é o mesmo que você leu atrás, o Novo Testamento ganha de qualquer um outro. Qualquer um outro.
Existem hoje, pessoal, de cópias do Novo Testamento, cópias escritas na língua que o Novo Testamento foi escrito, que foi o grego, né? 5.686 cópias. – 5.686 cópias escritas em grego. Aí você diz assim, pastor, mas 5.686 cópias são muitas cópias? Bom, se eu for comparar com o número de cópias dos diálogos de Platão, vocês vão ter uma ideia. Por exemplo, os diálogos de Platão, nós temos hoje em nossa posse, o ser humano em sua posse, tem hoje em torno de 7 cópias. Os textos dos historiadores e pensadores da época, como Tácito e Suetônio, são baseados em não mais do que 10 cópias. Eu estou falando de 5.686 cópias de um texto que foi perseguido pelo império para ser destruído. Diocleciano, só para citar um exemplo, no ano 302 depois de Cristo, 303, 302 depois de Cristo, tem um edicto de Diocleciano determinando que todos os textos encontrados cristãos fossem destruídos, os cristãos mortos. Aí você diz, mas pastor, mas o que é que tem essa ruma de texto aí? Aqui fala ruma também? O que é que essa ruma de texto aí quer dizer? Quer dizer que se você tem 5.686 cópias do Novo Testamento e você altera uma delas, haverá 5.685 cópias apontando a alteração. Se você tem mais de 5.000 cópias, 5.686, você não pode alterar. Mesmo que você tenha uma cópia dessa, você não pode alterar sob pena de ser imediatamente comprovada a fraude. E de fato, vocês estão entendendo isso? E outra coisa, pessoal, quão maior o número de textos, maior a chance de termos diferenças, discrepâncias. E de maneira impressionante, todas as 5.686 cópias são idênticas em 99,5% dos casos. O 0,5% dos casos em que há diferenças entre as cópias, nenhuma dessas diferenças toca em um ponto central do cristianismo. E das diferenças, do 0,5% de diferença, 80% diz respeito unicamente a questões de ortografia. É o livro mais confiável que existe. E eu estou dizendo 5.686 cópias escritas em grego, porque se você for considerar traduções que foram feitas para línguas da época, como árabe mesmo, você chega a 25.000 cópias. Se todo o Novo Testamento fosse extinto, nós conseguiríamos reconstituir o Novo Testamento unicamente com base nas citações que os pais da igreja fizeram do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos. O segundo livro, no número de cópias, é o livro mais importante que existe para a sociedade mais inteligente que já existiu na humanidade, que foram os gregos. É a Ilíada, de Homero, que tem 643 cópias. Tem muitas cópias, mas é um livro que havia uma sociedade que promovia a manutenção do livro. 643 cópias. E olha que o grego foi o, estou já terminando o horário que você me deu, mas o grego foi o único povo que eu conheço. Se alguém conhecer outra situação na história da humanidade, me fale. Mas o grego é a única situação na história da humanidade que um povo foi dominado pelas armas, mas dominou pela cultura. Roma dominou Grécia, mas os tutores dos romanos eram os gregos, os escravos gregos. Aliás, pedagogia vem de escravidão. Já para terminar mesmo, para vocês terem uma ideia, o quão impressionante é, na época eu era jovem, tinha um professor de grego, o professor Waldson Pinheiro, ele já faleceu. E ele dizia assim, ele dizia que a força intelectual da Grécia foi tão grande
que Júlio César, ao ser morto, ele não teria dito até tu Brutus, filho meu, em latim, né? Et tu Brute fili mi. Não teria dito em latim, mas teria dito em grego, porque o grego era a língua mais imediata, a língua mãe para um romano intelectualizado era o grego. Então, para vocês terem uma ideia com isso, meus queridos irmãos, o quão confiável são as Escrituras. Essa é uma revelação, a Bíblia. Depois nós iremos estudar a outra revelação de Deus fora da Bíblia. A outra revelação de Deus fora da Bíblia, agora é para terminar mesmo, nós chegamos a ela na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, quando o apóstolo Paulo diz: pelas coisas criadas, nós temos acesso a várias características de Deus. Nós iremos ver com calma depois. Pelas coisas criadas, Deus se revela. E quais são as coisas criadas? O universo e tudo mais o que existe. Mas há uma segunda revelação de Deus, a qual nós temos acesso, pelo que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, no verso 20. Aí nós paramos aí, né? Aí nós vamos ler agora, se o nosso comandante lá, o professor Diego, puder colocar primeiro aos Romanos, capítulo 1, diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Porque, aí vai dizer algumas características de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também a sua própria divindade. Então, são coisas que você pode conhecer. Atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Vai, irmão. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, aí diz que os homens são indesculpáveis porque existe a revelação por meio das coisas criadas. Então, Deus ele se revela não apenas pelas Escrituras, ele se revela pelas coisas criadas. As coisas criadas são uma revelação de Deus. É claro que não são uma revelação tão específica quanto a Bíblia, mas Deus se revela por meio delas. A pessoa, o índio lá não sei onde, na cabeça do cachorro, que não conhece, uma região do Brasil, né? O índio lá na cabeça do cachorro, que nunca viu uma Bíblia, o índio não sei o que, tem a revelação de Deus por meio das coisas criadas. Deus se revela por meio das coisas criadas. E quais são as coisas criadas? O universo e tudo o que tem nele. A teologia fala assim, né? Que existe a revelação especial e a revelação geral. A revelação especial são os 66 livros da Bíblia que nós falamos, e a revelação geral são as coisas criadas. As coisas criadas é a natureza, tudo que existe. O estudo da Bíblia se chama como? Teologia. O estudo da natureza se chama como? Ciência. Então, se o estudo da natureza e o estudo das Escrituras forem feitos de forma adequada, correta, esses dois estudos não podem se contradizer. Por quê? Porque a ciência estuda a revelação de Deus e a teologia estuda a revelação de Deus. E Deus é aquele que não muda ontem, não muda hoje e não mudará amanhã. Então Deus não se revelou de uma forma nas Escrituras e se revelou de outra forma na natureza. Não se revelou. É possível você ter uma contradição entre a ciência e a teologia? É. Quais são as chances de haver contradição? Ou quando a ciência é correta, a teologia é falsa, ou quando a teologia é falsa, a ciência é correta, ou quando ambas são falsas. Se ambas forem corretas, elas não se contradizem. Então a natureza revela a Deus. Aí o irmão da igreja diz: eu vou ser físico, químico. Aí
às vezes algumas igrejas não gostam, mas na realidade ele vai fazer o quê? Ele vai estudar a revelação de Deus. Tem que fazer de forma adequada, porque existem movimentos satânicos que tentam levar o entendimento para o lugar errado. Nós falaremos sobre esses movimentos satânicos, essas ideologias comunistas, anticristãs, impregnaram as universidades. Mas a ciência verdadeira, pura, ela revela Deus. Não é por acaso que as universidades, as maiores e melhores universidades do mundo, foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Vocês sabiam disso? As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas de discípulos. Pastor, cite alguns exemplos de universidades que foram criadas assim. Vou citar, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. Foram todas criadas como escolas de discípulos. O lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, sabe qual é? Verdade para Cristo e a igreja. Depois, quando chegar em casa, você pesquise. O lema original da maior e melhor universidade do mundo, a Universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a igreja. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo professor e pastor Tassos Licurgo. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a continuidade desta palestra que foi realizada em nossa igreja no último sábado e último domingo. Desejo a todos um dia abençoado, um começo de mês sobre a proteção e os cuidados do nosso Pai eterno, que certamente vai guardar a cada família, como tem nos guardado, como tem nos abençoado. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo outra vez o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Deus Cuidará de Ti. E até amanhã. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Forte opera a sua mão, que cuidará de ti. Cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, Deus proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará.